Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. Nossa mensagem ela está em Gálatas 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Nosso querido irmão Paulo, já nos seus dias, ele escreveu essa carta no ano 49, e já nos seus dias era uma preocupação de Paulo com as falsas heresias, com os falsos ensinamentos que surgiria no decorrer da história da igreja cristã. Nesses últimos dias, meus irmãos, a igreja de Jesus, ela tem sido bombardeada, ela tem sido atacada com coisas que não estão nas escrituras. Ou seja, ensinamentos extras bíblicos, ensinamentos que não passa pelo... Todo ensinamento ele tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, pelo crivo das escrituras. No momento que você vê um ensinamento que ele não passa, que ele não está embasado na escritura, não está embasado na hermenêutica bíblica, na exegese, nas regras de interpretação, por que falou, para quem falou, contexto histórico, contexto geográfico, contexto político, tudo isso faz parte das regras de interpretação bíblica. E nesses últimos dias, nós temos visto muita heresia no meio da igreja, principalmente aquelas revelações extras bíblicas, revelações que precisam de passar pelo crivo da palavra de Deus. No momento que você pega uma revelação dessa e coloca ela no crivo da palavra e ela não tem embasamento na palavra, seja anátema. É o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu. O que Paulo está falando aqui? Ainda que nós mesmos, ele tá se enquadrando, o próprio Paulo está se enquadrando aqui também, ou um anjo do céu vos anuncia um outro evangelho. Então tem muita gente nesses últimos dias que está vendo anjo toda hora tem gente vendo anjo. Então Paulo está dizendo aqui, ainda que nós mesmos ou um outro anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer seja maldito. Se tem alguma coisa que está fora das escrituras, meu irmão, seja anátema. E eu tenho visto nesses últimos dias, muitos irmãos estão muito perturbados. As pessoas estão perturbadas exatamente porque não conhecem a palavra de Deus. Muita gente não tem embasamento na palavra de Deus. E aí fica dando ouvido à profetada, fica dando ouvido a revelamento da carne. É tanta revelação, meus irmãos, é tanto profetamento nesses últimos dias. É revelação de que Deus vai te abençoar, que Deus vai dar uma casa nova para você, um carro zero, que você vai comer o melhor dessa terra, que você vai ser uma bênção, que Deus não colocou você por cauda, mas por cabeça. E é só revelação de bênção. Que revelação é essa que não revela crente em pecado, que não revela crente que está bebendo, que não revela crente que está fumando, que está prostituindo, que está mentindo, que está fazendo maracutaia, que está fazendo rolo? Esse tipo de revelação você nunca vai ver na igreja. Sabe por quê? Porque isto não enche a igreja. Então esses falsos profetas, eles estão profetizando para agradar o crente. Profecia a gosto do freguês. Então o que mais tem, meus irmãos? As pessoas não conhecem as escrituras, as pessoas não lê Bíblia. Quem não lê Bíblia vai ser enganado nos últimos dias. Eu me lembro que quando surgiu o movimento Nova Era, nos anos 90, que estava no auge,
que eu fiz um seminário sobre a nova era, o pastor Peter, da cidade de Curitiba, ele falou isso. Ele falou que todas aquelas pessoas que vivem correndo atrás de sinais, que vivem correndo atrás de prodígios e maravilhas, seriam presas do espírito do anticristo. Porque nos últimos dias, a Bíblia diz que nos últimos dias haveria doutrina de demônios e espíritos enganadores que enganariam a muitos. As pessoas iam apostatar da fé, ou seja, elas iam se retirar da fé, elas iam afastar da fé. Iam dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, meus amados irmãos, eu tenho visto isso muito nesses últimos dias, essa perturbação no meio do povo de Deus, essas profecias chamadas extras bíblicas, que são profecias a maior parte que não cumprem. Estas profecias precisam de ser colocadas no crivo da palavra. Elas precisam de ser analisadas à luz da palavra de Deus. E se não cumpre com a palavra de Deus, se não cumpre com o ensinamento apostólico, se não cumpre com os ensinamentos de Paulo, com os ensinamentos da igreja primitiva, se não cumpre com os ensinamentos de Jesus, seja anátema ou seja maldita. É isso, meus irmãos. A Bíblia diz em Oséias 4, versículo 6, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E nesses últimos dias nós temos visto isso. Muitos irmãos deixam de estudar a Bíblia. Por quê? Porque são preguiçosos. As pessoas têm preguiça de estudar a Bíblia, de analisar, de pesquisar, de correr atrás das informações e vai atrás desses falsos profetas para ouvir mentira. Porque é muito mais fácil você ouvir na boca dos falsos profetas, porque não exige estudo, não exige dedicação. É só você ir lá e ouvir. E lá você vai ouvir profecia ao seu gosto, profecia a gosto do cliente, a gosto do freguês. Então as pessoas têm preguiça de estudar a palavra de Deus. A maioria dos crentes não estuda a palavra de Deus. A maioria dos crentes não estudam a Bíblia. Fica o dia inteiro nos grupos de WhatsApp, fica o dia inteiro no YouTube, comendo heresia, nas redes sociais e não pega nas escrituras para ler. Quantos crentes que não pegam na palavra de Deus para estudar, mas estão aí o dia todo no WhatsApp, no Facebook, na internet, no YouTube e comendo heresia, enchendo a barriga de heresia. É o que nós temos visto nesses últimos dias, meus irmãos. Então vamos tomar cuidado. Nós precisamos de ter embasamento bíblico. Nós não podemos ensinar coisas que não estão na palavra de Deus. E tem muita coisa que está sendo ensinada que não está na palavra de Deus. Quando você passa pelo crivo da palavra, não bate com o crivo da palavra. Toda profecia tem que ser analisada à luz das Escrituras. Toda profecia extra-bíblica tem que passar pelo crivo da palavra. E se não encaixar com o que ensina a palavra, seja anátema, maldito. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado nesses últimos dias. Porque a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus, ela tem sido bombardeada com heresias e falsos ensinos nesses últimos dias. E nós precisamos de combater esses falsos mestres. Nós precisamos de combater esses falsos profetas dos últimos dias. Pessoas que estão prestando serviço para o inimigo, trazendo confusão, ensinando heresia no meio do povo de Deus. E quem não estiver embasado na palavra, quem não tiver conhecimento das Escrituras, vai cair nessas heresias. Por isso que nós temos que ser bereano. Nós temos que analisar o que é ensinado. Os crentes de Bereia, eles examinavam o que Paulo ensinava. Então, meu irmão, seja um bereano. Não caia nessas ondas de profecias extras bíblicas, porque a maior parte dessas profecias não cumpre. Mais de 90% dessas profecias são profecias da carne, profecia do homem, e não profecia de Deus. Tudo aquilo que te traz confusão, toda profecia que perturba a sua cabeça, que te traz confusão, ela não vem de Deus, porque Deus ele não é Deus de confusão.
Então eu vejo muitas pessoas que estão perturbadas com essas profecias. Irmão, tome cuidado com isso. Isso não vem de Deus, porque o nosso Deus, ele não é Deus de confusão. O Espírito Santo, ele não é de confusão. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Então vamos ter cuidado com esse tipo de coisa, meus irmãos. Porque eu, no início da minha fé, eu era muito menino na fé, muito menino no conhecimento. E eu sofri muito com esse tipo de coisa. Porque eu dava ouvido a esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demônio. Então vamos ficar com a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus, meus irmãos. A Bíblia, ela é a verdadeira profecia. Esta é a profecia correta, a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.